Alô você! E aí, amiguinho? Que bom, estamos de volta, né? Vamos para mais umas dicas aí para sua prova do Enem, para sua prova de concurso público, né? Que envolve assuntos aí relacionados à história do Brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período do Brasil colonial. Então, desde já eu quero te pedir para que você venha se inscrever aí no nosso canal, deixa seu like aí e, se possível, compartilha aí, viu? Vamos para a aula. Será sobre Brasil colonial. Esse período denominado por Brasil colonial, ele se inicia ali a partir do ano de 1500 com a chegada dos portugueses aqui no nosso território. Cabe salientar, pessoal, que essa chegada dos portugueses, ela teve um contato diretamente com os índios. E esse contato com os índios, ele aconteceu de duas formas, né? No primeiro contato que os portugueses tiveram com os índios, foi um contato bastante amistoso. O índio, ele chegou muitas das vezes a trocar o pau-brasil, né? A praticar o escambo, a madeira, a árvore. Eles traziam do interior do território brasileiro até o litoral, e eles trocavam essa madeira com os portugueses por bugigangas, como por exemplo espelhos, pentes. Então esse primeiro contato foi bastante amigável, mas logo em seguida esse contato vai ser substituído, esse contato amigável, ele vai ser substituído por um contato conflituoso. Por que vai acontecer esse contato conflituoso? É quando os índios eles passam a perceber qual é o verdadeiro interesse, qual é a verdadeira pretensão dos portugueses, que é de dominar o território brasileiro. A partir de 1530 nós temos aí o início da colonização do nosso território. É bem importante a gente compreender quais foram as razões que levaram os portugueses a de fato colonizarem o Brasil. Quando eu falo de colonização, eu falo da vinda dos portugueses para o nosso território, para de fato eles morarem, né? Para de fato eles passarem a habitar o nosso território. Essa habitação portuguesa no nosso território, ela acontece porque diversas nacionalidades estão circundando o nosso litoral, como é o caso dos franceses, que inclusive chegaram a manter contato com os povos indígenas locais e praticando da mesma forma que no início da nossa descoberta, o escambo, a troca do pau-brasil por bugigangas, como os próprios portugueses outrora eles fizeram. Além disso, nós temos a questão da terra, né? Da utilidade do território brasileiro. Quando os portugueses eles percebem que o nosso território ele é um território propício para o cultivo de cana-de-açúcar, né? Para produzir açúcar, que era conhecido como ouro branco em toda a Europa, né? A burguesia europeia ela clamava por artigos de luxos, por artigos que eram conhecidos como especiarias. Portugal já mantinha um comércio com as Índias, né? Comércio esse que servia para a venda de artigos como pimenta, cravo, gengibre, a noz moscada, e agora nós temos aí o açúcar, conhecido como ouro branco, como uma grande utilidade para os europeus, e que há uma grande possibilidade do cultivo da cana-de-açúcar aqui no Brasil, para a produção desse açúcar para ser exportado na Europa. Cabe salientar também aí, quando nós falamos de produção de açúcar no Brasil, que o modo de produção aplicado no Brasil para o cultivo da cana-de-açúcar será o plantation, né? O plantation ele tem algumas características. É muito interessante você anotar aí essas 4 características que eu vou falar aí para você, que vão dizer que o modo de produção utilizado é o plantation. Quando nós falamos de Brasil, nós lembramos logo que a cana-de-açúcar ela foi produzida em larga escala, e para isso era necessário a utilização de latifúndios, ou seja, de grandes faixas de terra. A primeira característica do plantation, né? Latifúndio. Depois nós temos aí consequentemente a monocultura, o cultivo de um único produto, né? Somente cana de açúcar, que era plantado dentro desses latifúndios. Em seguida nós precisamos aí do trabalho escravo, né? Que é um trabalho bastante rentável e bastante barato, tendo em vista que a mão de obra escrava negra ela foi muito eficiente
porque a pele do negro, a melanina do corpo do negro, se adaptou facilmente às altas temperaturas do interior do nosso Nordeste na plantação de cana-de-açúcar. E por fim, né, a maior característica de todas, que é a exportação, né? Todo o produto que era cultivado aqui no Brasil, quando eu falo todo o produto cultivado, eu estou me referindo à cana-de-açúcar, né? O produto final, que era o açúcar, ele tinha uma direção para onde ele seria enviado. Todo esse produto ele era transportado para Portugal, onde de lá ele seria redistribuído para toda a Europa. Lembrando que essa relação Brasil-Portugal era uma relação que estava embasada em uma aliança, em um pacto, em um contrato que ficou conhecido como Pacto Colonial. O que era que dizia esse Pacto Colonial? Esse Pacto Colonial, redigido por Portugal, logicamente, dizia que o Brasil ele só podia manter esse tipo de relação com a sua metrópole, que era Portugal, não podendo manter nenhum tipo de relação comercial com outra nação, por mais lucrativo que fosse a oferta dessas outras nacionalidades, ok? Bom, pessoal, uma outra fase que é bastante interessante de nós salientarmos aqui é o período dos governos gerais no Brasil. O que vai acontecer? O então imperador de Portugal, Dom João III, em substituição às capitanias hereditárias que não tiveram o sucesso esperado pela coroa portuguesa, esse sistema político ele vai ser substituído pelo governo geral no Brasil, do qual nós vamos ter 3 governadores gerais, que serão Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Veja bem, esses 3 governadores, eles terão alguns desafios. Dentre esses desafios, nós temos a construção aí da nossa então capital brasileira, que será Salvador, e a nossa futura capital, que será o Rio de Janeiro. Nessa missão que envolve o estado do Rio de Janeiro, nós temos aí a responsabilidade da expulsão dos franceses que estavam coabitando com os índios na região da Baía de Guanabara, né? Essa região que era chamada assim, que posteriormente passa a ser chamada então do estado do Rio de Janeiro. Então, nós temos aí o governo geral instituído no Brasil entre o ano de 1548 até o ano de 1572. Então, só para correção, 1548 a 1572 é o período aí do governo geral no Brasil.